Os pedidos de falência obtiveram um crescimento de 5,7% em agosto sobre junho, segundo o indicador Serasa Experian de falências e recuperações. Comparado ao mesmo mês de 2013, o movimento ficou estável, pois em agosto do ano passado foi registrado o mesmo número de solicitações. A falência é caracterizada pela incapacidade de uma organização de quitar com os compromissos financeiros futuros. O pedido de falência ele se dá exatamente quando um desses credores eles pedem esse pagamento judicialmente, ou então quando o próprio devedor, a empresa, ela reconhece que não tem condições de quitar os seus compromissos financeiros. O levantamento aponta que, em julho, os pedidos de falência subiram 23,7% sobre junho. Passando estes dados para situações práticas, o Wellington analisa a situação com relação à empregabilidade. O planejamento financeiro, como uma simples conta poupança, pode ser de extrema ajuda em uma situação de desligamento da empresa. A gente sabe que quando as empresas fecham, isso é um sinal ruim para a economia. E os impactos eles são diversos, não somente na questão dos empregos, mas também na própria confiança do mercado e dos próprios órgãos econômicos. Mas em termos de empregabilidade, a gente sabe que quando a empresa fecha, ela precisa demitir. Então a gente tem um maior número de desempregados, nós temos pessoas com menos capacidade de comprar e gerar a própria economia. Mas o que eu posso indicar para o empregado é que ele se planeje antes, não fique à mercê desse tipo de acontecimento. Então a gente sabe que um planejamento financeiro ele pode contribuir para que quando isso venha acontecer, o empregado ele esteja um pouco mais preparado para esse evento. Os economistas responsáveis pela pesquisa atribuem esse quadro ao processo recessivo que se instalou na economia brasileira. Isso dificulta a geração de caixa nas empresas, o que reflete na dificuldade para o pagamento das dívidas. As empresas também apontaram o alto custo de crédito como sendo um fator deliberativo para a falência. Há ainda a questão do efeito Copa, quando o governo criou uma grande expectativa de geração de empregos em função do evento. Houve setores beneficiados, como rede hoteleira e a venda de televisores. Setores como o comércio foram prejudicados em função dos feriados. Esse efeito Copa foi uma expectativa que se criou muito grande, pensando que a Copa seria a solução para a situação econômica do país. Mas a Copa foi só um evento temporário. Então, o efeito Copa, se a gente analisar em função dos feriados, do fechamento do comércio, da diminuição do movimento, esse efeito ele já passou. Agora existe um antecedente antes da Copa, e daí houve a Copa, e agora a gente está pós-Copa como se fosse antes da Copa mesmo. Então o momento do país econômico que não é bom. O evento em si, a função de Copa do Mundo, Olimpíadas e outros grandes eventos é de melhorar o bem-estar e principalmente a infraestrutura do país.